Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos resumir a mensagem ministrada no último domingo na igreja e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, no versículo de número 71. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, os teus ensinamentos, os teus mandamentos. Amém? E o tema da mensagem é: a soberana providência de Deus trabalha em nós. É verdade que o uso prático da palavra de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor é o tema principal do Salmo 119. Então aqui nós vemos aqui uma clara e nítida definição do que realmente é culto. E culto é vida, e vida com Deus. Não podemos afirmar quem escreveu e quando foi escrito o Salmo 119. Teólogos e historiadores arriscam dizer ter sido Jeremias. Qualquer que seja a identidade do salmista, tal pessoa é um bom exemplo a ser observado e ser seguido também, pois desejava intensamente compreender melhor, com mais profundidade, a palavra do Senhor. E, consequentemente, desejava viver uma vida em santidade e que esse seja o nosso desejo, a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? A verdade é que para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, há unanimidade na identificação para com o salmista, quando lemos essa porção do Senhor. Foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. É verdade. A verdade é a soberana providência de Deus nos santifica. A parte A do versículo, foi bom ter passado pela aflição, significa dizer, foi benéfico. O salmista aqui nos informa o benefício que a aflição lhe proporcionou. A verdade é que passar ou estar passando não é bom, ninguém gosta. É difícil dar graças a Deus passando pela aflição, pela dor, pela enfermidade, pelas perdas, atravessando crises nos relacionamentos, crises de ordem financeiras, sofrendo pressões de ordens internas, tais como preocupações, ansiedade, solidão, depressão, e também pressões de ordem externas, principalmente no trabalho. Mas o salmista diz, foi bom ter passado pela aflição. Significa dizer, foi bom ter sido oprimido, porque aflição aqui significa dizer oprimido, prensado, abatido. Nós estamos fazendo aqui a leitura de alguém olhando para trás, fazendo constatações, porque o verbo está no passado. Foi bom ter passado pela aflição. O Senhor Jesus Cristo já nos havia orientado, dizendo, olha, vocês vão ter aflições nesse mundo aí, vocês vão ter aflições, vocês vão ter provações, mas tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem. E é o que nós precisamos. João capítulo 16, versículo 33, tem essa fala registrada do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava aqui nos preparando para a vida cristã. Nós precisamos considerar as aflições fazem parte das nossas vidas. O apóstolo Paulo, com conhecimento de causa, afirma, em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo foi um exemplo de homem provado e aprovado pelo Senhor. Ele entendeu a mensagem do Senhor Jesus Cristo, transmitida aqui pelos apóstolos, pelos discípulos. E inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele reproduz essa mensagem às igrejas, aos irmãos, às irmãs na fé, dizendo, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Alguém já disse que o deserto é uma agenda de Deus na vida de uma pessoa. Ou seja, tem que passar, não tem jeito, pois as aflições, as provações, elas são proporcionadas por Deus. Deus prova para aprovar. Os sofrimentos têm caráter pedagógico em nossas vidas.
ou seja, nos ensinam e muito. Vimos que a soberana providência de Deus nos santifica, mas a soberana providência de Deus também nos ensina. Veja só o que diz o versículo na parte B. Para que aprendesse os teus decretos, os seus mandamentos, os seus ensinos. Aprendesse, fosse instruído, fosse ensinado, treinado. Quando o apóstolo Paulo aqui está ensinando a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele afirma: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós constatamos então que a palavra de Deus nos equipa, nos capacita a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, trabalhando em nós, nos ensinando a lidar com as aflições, o sofrimento que acompanha a caminhada cristã, a carreira cristã. Tiago, por sua vez, diz lá na sua carta, no capítulo 1, verso 2, ele nos informa que nós precisamos considerar como motivo de grande alegria o fato de estarmos passando por diversas provações. O apóstolo Pedro, por sua vez, escreve à igreja dispersa, a igreja que estava sofrendo provações devido à perseguição religiosa do primeiro século. Ele diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É o que está escrito, está registrado em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Portanto, a soberana providência de Deus tem propósito em nossas vidas. Tudo o que acontece em nossas vidas, tudo que acontece na sua vida, na minha vida, tem propósito. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Deus transforma até situações que parecem aos nossos olhos, num primeiro momento, desgraça, mas depois percebemos que foram, na realidade, propósitos do Senhor. Concluindo, a exemplo do salmista, com certeza nós também estamos sendo levados a um estreitamento de intimidade com Deus. A propósito, em Cristo, um estágio superior de intimidade com o Altíssimo. Para que isso é bom para nós, que muitas vezes nos pegamos reclamando, murmurando sobre o que estamos passando em relação às provações e sofrimentos. Nós precisamos ressignificar Filipenses capítulo 1, versículo 29. A vocês foi concedida a graça, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E também precisamos considerar, estarmos certos de que o ato de maior perversidade praticado na face da terra foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam o lado bom da situação. Vejam a soberana providência de Deus em ação, seu eterno propósito. Deus usou essa tragédia, esse assassinato, converteu essa desgraça em graça, em bênção. Deus ressuscita Jesus, aprovando o seu sacrifício, a sua morte, proporcionando assim salvação, vida eterna. A promessa agora é para todos aqueles que olham para essa história e pela fé creem nessa ação, nessa intervenção de Deus no mundo. Quem crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, tem vida eterna. Você crê? Eu creio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grande e forte abraço. Deus os abençoe.